Quero fazer uma pequena reflexão. Em primeiro lugar, manifestar minha solidariedade ao general Braga Neto e à sua família. Dizer que essa prisão é um arbítrio do sistema político-judicial. Isso não é uma decisão judicial. Os senhores entendem isso? Essa decisão político-judicial tem dois objetivos muito claros. O primeiro deles é intimidar as Forças Armadas, dizendo, olha, eu estou prendendo um oficial general de 4 estrelas, um general de exército. E nós estamos tratando, não é um general de pouca relevância nesse país, é um homem com a grande folha de serviços prestados aqui no nosso território, pátrio e no exterior. Missões relevantíssimas. É como se diz na linguagem militar, um homem de honra. Essa prisão é para minar o moral das forças, como se diz na linguagem militar. O segundo objetivo é um recado para a sociedade, vamos dizer assim, civil desse país, dizendo, olha, prendi um general 4 estrelas e nada aconteceu. Imaginem vocês, prendi o homem das armas e nada aconteceu. Imagine vocês, é um processo claro de intimidação que está vigente em nosso país há muito tempo, mais acentuado desde março de 2019, com o inquérito das fake news, que foi prorrogado novamente por mais 6 meses. É o processo de intimidação do indiciamento do deputado Marcel Van Haerten. Tudo isso é um sistema em ação. E o nosso Congresso Nacional, de forma vergonhosa, ressalvadas as exceções, assistindo a tudo isso calado, negociando emendas parlamentares para mandar para as suas bases, em troca de votos no futuro, evidentemente. Vocês estão no canal JV Notícia e sejam todos bem-vindos. Uma reviravolta surpreendente sacudiu os bastidores do Poder Judiciário e da política nacional. O desembargador trouxe à tona novas provas que questionam a prisão de Braga Neto. E mais do que isso, fez uma declarações que pegaram todos de surpresa, incluindo o ministro do STF. Vamos entender o que está acontecendo e quais podem ser as consequências dessa nova revelações. Veja esse vídeo comigo. Uma vergonha completa. Os senhores do Congresso, os senhores não se preocupam que em pouco tempo o povo pode entender que o Congresso Nacional não é mais necessário? Que o governo, junto com o Poder Judiciário, já tomou o controle total do país. Eu aguardo que haja alguma manifestação no Rio de Janeiro em solidariedade ao general Braga Neto. Seja uma manifestação nas cercanias do quartel, seja em Copacabana, ou até mesmo na frente da residência do general, para mostrar que ele não está só. Eu estou com o general Braga Neto nesta causa. Eu estou na causa do Brasil. É uma vergonha o que está acontecendo em nosso país. O Brasil hoje é governado por um consórcio formado pelo governo que foi colocado e pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse consórcio vai pegar tudo que a oposição estava planejando fazer, ter tudo em suas mãos. Onde é que nós estamos, pessoal? Que país é esse que nós vivemos? Que país é esse? E qual a finalidade de tudo isso? Uma intimidação. Porque na hora que busca um deputado com peso político, do deputado Carlos Jordi, do maior partido do Congresso Nacional, está mandando um recado claro. Olha, peguei este e vou pegar os demais. Agora, Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, o senhor é alagoano como eu, deputado Arthur Lira. Eu conheço a minha terra, dali surgiram muitos homens de coragem. Eu quero perguntar ao senhor se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Silveira. Eu quero perguntar ao senhor. Esta é a oportunidade única da Câmara dos Deputados afirmar a sua posição e a sua liderança perante a nação. O Senado é um outro capítulo que nós podemos tratar noutra oportunidade.
não é? Nem adianta mais falar daquele presidente do Senado que é tempo perdido, é um homem que não transmite qualquer confiança. Pois bem, essa é a oportunidade da Câmara dos Deputados fazer a sua afirmação em defesa do povo. Cada vez que eu vejo os filmes e leio a história da Segunda Guerra Mundial, eu vi aquele povo judeu que nós tanto prezamos, com moral abatido, psicologicamente derrotado, embarcando em trens, sabendo que iam para a morte, não reagiam, estavam dominados psicologicamente. Nós brasileiros vamos continuar ou vamos entrar no estágio de submissão psicológica ao Estado policialesco, judicial policialesco que está instalado no nosso país? Qual é a hora de nós reagirmos? Quando tiver todo mundo preso? Pela força de um ditador. Alexandre de Moraes é um ditador, com o ombro amigo dos seus colegas. Já não podemos mais dizer que ele sozinho é um ditador. Esse Supremo Tribunal Federal, essa composição, é uma composição de pessoas vaidosas, arbitrárias, arrogantes e que eles todos desprezam a população brasileira. Se acham o máximo. Mas nós temos um Deus que tem o controle da nossa nação. Eu sou idoso, quase 70 anos, mas com disposição de lutar pelo meu país. Eu não ficarei quieto e existem muitas pessoas que já prestaram relevantes serviços a esse país, no serviço público e na iniciativa privada, que não concordamos com o que está acontecendo. Eu convido você, população brasileira, a ter um ar de revolta, colocar uma revolta dentro de você, para nós mudarmos essa situação. Eu quero falar com vocês sobre as prisões dos oficiais do Exército Brasileiro determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. De plano, eu quero afirmar que um país onde existe a possibilidade de a vítima ou suposta vítima julgar o acusado não é uma democracia, é uma ditadura. Eu tenho afirmado há muito tempo que nós vivemos uma ditadura imposta pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o ministro Alexandre de Moraes como o ditador, abusador indiscutível. Mas ontem ele conseguiu uma superação. A nossa legislação, ela é muito clara a dizer que quem é interessado no processo, quem é vítima do processo, ou suposta vítima do processo, ou inimigo da parte, jamais pode participar de um julgamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes não enxerga dessa maneira. Em suas decisões, ele cita o próprio nome 44 vezes. Isso já mostra que tem algo muito errado. Eu quero falar com vocês sobre as prisões dos oficiais do Exército Brasileiro determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. De plano, eu quero afirmar que um país onde existe a possibilidade de a vítima ou suposta vítima julgar o acusado não é uma democracia, é uma ditadura. Eu tenho afirmado há muito tempo que nós vivemos uma ditadura imposta pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o ministro Alexandre de Moraes como o ditador, abusador indiscutível. Mas ontem ele conseguiu uma superação. A nossa legislação, ela é muito clara a dizer que quem é interessado no processo, quem é vítima do processo, ou suposta vítima do processo, ou inimigo da parte, jamais pode participar de um julgamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes não enxerga dessa maneira. Em suas decisões, ele cita o próprio nome 44 vezes. Isso já mostra que tem algo muito errado. Bom, hoje foi um dia de uma conversa de 2 horas
com o presidente Bolsonaro na tarde de hoje. A gente fez uma troca de avaliações, de conjuntura, de recordações do passado, de coisas marcantes, de revelações, de tentativa de projetar futuro, né? Chegamos a citar as palavras de Pedro Malana: no Brasil até o passado é imprevisível. Então nós estamos diante de um futuro imprevisível e precisamos entender o presente e entender como se toca um país dentro da Constituição, que é a lei maior, dentro da lei, da ordem, do devido processo legal, sem arbítrio algum, para que o brasileiro desfrute das garantias que devem vir pela democracia, de liberdade de expressão, de vedação à censura, de imunidade parlamentar, inviolabilidade do mandato por quaisquer palavras, de presença do Ministério Público encabeçando ações, de uma economia que possa ser sólida sem imprevisibilidades provocadas pelo Estado, pelo excesso de gastos pelo Estado, desequilíbrio. A gente comparou Correios, por exemplo, no passado e hoje, Petrobras, o que se usou a Petrobras e o que deixou de se usar, e a politização, o aparelhamento de estatais. Num dia em que o ministro Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito que o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, chama de inquérito do fim do mundo. E está confirmando o título, porque um inquérito dura 6 meses. Esse já durou 11 vezes 6 meses. Começou em março de 2019, sem que o Ministério Público tivesse a necessária, obrigada e constitucional iniciativa. A iniciativa foi do próprio Supremo. E eu vou me basear na nota do Supremo de hoje. A nota diz que o inquérito foi aberto por omissão, na época, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Aí o Supremo tomou a iniciativa, como assim? Para investigar falsidades sobre o Supremo e ameaças contra ministros do Supremo, vale dizer. Então, um tribunal teve a iniciativa, ex officio, de motu próprio, de não esperar Ministério Público nem polícia, ele próprio abriu um inquérito em que ele figurava como alvo de falsidades e de ameaças. Pois é, vai contar isso para um estudante de direito, né? Mas, enfim, eu tenho mais alguma coisa da nota aqui. Foi para apurar investigar notícias falsas. É o inquérito 4.781. Né? A nota diz que a finalidade da prorrogação é finalizar investigações, né? E finalizar investigações sobre o gabinete do ódio, assim como usou o gabinete do ódio, é uma entidade já comprovada, existente, como se existisse, gabinete do ódio, que seria essa entidade, né? E ouvir mais 20 pessoas. As pessoas ouvidas lá, pessoas envolvidas, as pessoas investigadas, eu acho que, sei lá, eu não tenho número agora, mas a maciça maioria de gente que não tem jurisdição no Supremo. O Supremo não é o juiz natural dessas pessoas, conforme manda a Constituição. São pessoas que não têm foro privilegiado.
foro no Supremo. Então, tudo estranho. E quem criou foi o presidente do Supremo, que nomeou o relator Moraes. Não foi por sorteio também. Baseado num regimento interno, que foi derrogado pela Constituição de 88. Porque lá diz que a investigação, se houver uma agressão, algum crime, a necessidade de investigar algo dentro das dependências do Supremo. Não é o caso. Ninguém estava lá nas dependências do Supremo para ameaçar ministro ou falar em falsidades. Aliás, ódio, gabinete de ódio e fake news, eu não vejo isso lá no Código Penal como crime. O que eu vejo na Constituição é que ninguém pode responder por um crime se esse crime não estiver previamente relacionado na lei, né? Eu não quero discutir agora sobre a questão de que o fato que está sendo atribuído aos militares não constitui crime. Ali não tem crime, porque era uma cogitação, uma preparação, não teve início, e se teve início, houve desistência voluntária. Então, não tem crime. Mas isso eu não vou tratar. Me surpreende a comunidade jurídica estar calada. Uma parte, já vi pessoas relevantes com manifestação contrária, mas o que me surpreende é ver os demais ministros do Supremo Tribunal Federal ficarem calados. E mais, pelo menos 2 deles já falaram de forma a, já implicitamente, referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Gente, isso é um verdadeiro escárnio. Isso é pisar na cabeça da população brasileira. Isso é abuso de poder. Não existe a possibilidade da vítima julgar o réu. Imagine, você tem uma briga com o vizinho, você é acusado de ter praticado algum crime. Quando você vai para o julgamento, quem vai te julgar é o vizinho que se julgou vítima. Isso não tem cabimento, pessoal. Isso é uma vergonha para o Poder Judiciário. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os senhores vão concordar, convalidar, serem coniventes com uma prática dessa? Pensem bem nas vossas biografias. Alexandre de Moraes não tem nada a perder mais. Ele sabe que é questão de tempo, ele sairá desse cargo. Se não sair agora, nesse Congresso que tem a cabeça um pouco baixa, sairá em 2027. Isso não tenho dúvida. Mas até lá, nós não podemos suportar os danos que esse cidadão tem cometido e causado na população brasileira. Registro aqui minha solidariedade à família do Clezão, que ontem completou 1 ano da sua morte, e, enfim, a todos os presos do 8 de janeiro, e dizer que foi decretada a primeira prisão de um general. A primeira prisão de um general. Vamos refletir sobre tudo isso e vamos dizer que não aceitamos essa posição arbitrária, desastrosa que o Poder Judiciário está tomando na pessoa do ministro Alexandre. Essa revelação pode mudar o rumo do caso do Braga Neto. Ainda é cedo para dizer, mas o impacto político e jurídico já é evidente. Continuaremos acompanhando os desdobramentos desse caso, que promete ser um divisor de água no cenário nacional. Não esquece de deixar um like, de se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo.